Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Norte Concursado. Saiba que é um prazer tê-lo aqui conosco, tranquilo? Galera, hoje a gente vai ver um vídeo sobre tipos de sujeito, beleza? Então, partiu, vamos lá. Galera, é o seguinte, nós temos os sujeitos são divididos em 3 tipos, beleza? Em alguns vídeos aqui no YouTube você vai ver alguns professores dizendo 5 tipos, o que também não está errado. Acontece que nós temos sujeito inexistente, sujeito indeterminado e o sujeito determinado. Só que o sujeito determinado ele tem 3 divisões, simples, composto e oculto. Alguns professores contam o determinado como 3 diretamente, em vez de ser repartições dele, correto? Mas isso não é apenas diferente, não quer dizer que um está contradizendo o outro, beleza? Você pode contar muito bem assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aí serão 5 tipos. Ou você pode contar 1, 2, 3 e lembrar que dentro do determinado existem 3, simples, composto e oculto, tranquilo? Mas isso não é uma contradição, é apenas uma forma diferente de repassar o conhecimento. Vamos lá? Galera, sujeito inexistente. Lembrando aqui, ó, um detalhe bem importante que pode cair na sua prova é que o sujeito, obviamente, não é uma classe de palavras. Sujeito é uma função sintática. Vou colocar aqui, ó. Sujeito é uma função sintática. Beleza? Essa função pode ser exercida por um substantivo, pode ser exercida por um adjetivo, pode ser exercida por um pronome ou por um numeral, beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Sujeito inexistente. Quando é que a oração não terá sujeito? Olha só. Quando ela não terá sujeito, né? E quando, nesse caso, ela terá apenas predicado. Olha só. Anoiteceu cedo ontem. Galera, esse anoiteceu, ele dá a ideia de fenômeno da natureza. Quando for fenômeno da natureza, a oração ela não apresentará sujeito, apenas predicado. Então, é um caso de sujeito inexistente. Outro exemplo, aqui venta bastante. Ventar também é um fenômeno da natureza. Por isso, é oração sem sujeito, sujeito inexistente. Choveu, a mesma coisa. Choveu muito ontem. Oração sem sujeito, sujeito inexistente. Agora, um outro detalhe também importante. Há muitos exemplos no vídeo. Quando houver aqui a presença do verbo haver, né, no caso aqui a, será também sujeito inexistente. Porque o verbo haver, aqui ó, o verbo haver no sentido de fazer, no sentido de existir, no sentido de realizar e no sentido de acontecer, será sujeito inexistente. Ou seja, a oração não apresentará sujeito, será somente predicado. E esse outro exemplo aqui, ó, pode aparecer o haver junto com o verbo auxiliar, no caso aqui o deve. E ele deve concordar com o verbo haver. O verbo haver está aqui no singular, ele também deve estar no singular. Se a questão pode muito bem colocar devem haver, e aí estará incorreto, porque o verbo auxiliar aqui, deve, ele tem que concordar com o verbo haver, beleza? E o outro detalhe também que bastante recorrente em prova é o faz. O verbo fazer no sentido de tempo transcorrido, né, tempo passado, ele vai também ser um caso de oração sem sujeito, de sujeito inexistente. Eu posso dizer faz 3 anos, posso dizer faz 1 ano, posso dizer faz 10 anos, faz 100 anos, faz 1000 anos. O faz, ele sempre vai ficar aqui, ó, intacto, no singular. Ele não vai ter que ir para o plural para concordar com o objeto aqui. Beleza? Porque não tem sujeito para ele concordar. Tranquilo? Então, esse é o sujeito inexistente. Agora aqui, galera, sujeito indeterminado.
Sujeito indeterminado pode gerar alguma dúvida, mas agora, a partir desse vídeo, você não vai ficar com dúvida alguma, beleza? Quando que será sujeito indeterminado? Sujeito indeterminado, galera, vai ser quando tiver subentendido eles ou elas, viu? Simples assim. Se tiver subentendido eles ou elas, lembrando, vou colocar aqui para você anotar, viu? Terceira pessoa do plural. Viu? Isso é muito importante, galera. Terceira pessoa do plural. Beleza? Lembrando, na forma analítica. Anote tudo isso que eu estou falando, viu? Anote, não deixe passar, porque uma videoaula assistida sem uma anotação feita é uma videoaula que merece ser vista de novo. Beleza? Olha só. Na forma analítica. E eu vou já te explicar o que é a forma analítica. Tranquilo? Olha só. Será sujeito indeterminado quando tiver subentendido eles ou elas, no plural. E ele será na terceira pessoa, né? Ele ou ela, do plural, quando for forma analítica. Quando é que será a forma analítica? Quando for isso aqui, ó, falaram. Tá vendo? Aí existe a forma sintética. A forma sintética é essa daqui, ó. O verbo mais o ser. Isso é a forma sintética. Analítica é a palavra, somente a palavra, né? Falaram. E aqui, o exemplo aqui, ó. A forma sintética do falaram. Aqui está na analítica e aqui está na sintética. A sintética tem o ser junto a ela. Tranquilo? Então vamos lá. Falaram. Você pode cair na tentação de pensar, de falar assim, não, isso é sujeito oculto, porque eu consigo entender que eles falaram. Não tem como você entender, determinar se foi eles, se foram eles ou se foram elas que falaram. Não tem como você entender determinadamente. Então, aqui é um sujeito indeterminado, porque está subentendido eles ou elas. Segundo exemplo, gostaram. Gostaram tanto da prova que a gabaritaram. Gostaram também é um caso de sujeito indeterminado, porque está subentendido aqui eles ou elas. Agora, vamos entrar aqui na forma analítica. Forma sintética. Forma sintética. Lembrando que a forma sintética é o quê? É o verbo mais o ser aqui, ó. Beleza? Quando for na forma sintética, galera, olha só, tem uma peculiaridade. Forma sintética vai ser... Eu já até anotei aqui para você, ó. Quando for na forma sintética, ele vai vir com o C aqui, ó. Vai vir com o C, o índice de indeterminação do sujeito. Ele vai estar, olha só, sempre, olha só, galera, não esqueça disso, vai estar sempre na terceira pessoa do singular. Quem é a terceira pessoa do singular? Ele ou ela, correto? Na forma sintética, porque na forma analítica é terceira pessoa do plural. Na forma sintética é terceira pessoa do singular, correto? Terceira pessoa do singular, terceira pessoa do plural. Agora aqui, quando vier na forma sintética, precisa-se de mais questões. Esse verbo aqui, ele não pode ser transitivo direto, nem transitivo. Eu coloquei aqui transitivo direto e indireto. Ele tem que ser apenas o verbo. Ele tem que ser apenas verbo transitivo indireto, verbo de ligação ou verbo intransitivo. E aqui nós vemos um exemplo aqui, ó.
Precisa-se. Quem precisa, precisa de alguma coisa. É um verbo transitivo indireto. Aqui nós temos o caso de sujeito indeterminado. Gosta-se. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Verbo transitivo indireto. Sujeito indeterminado. Aqui nós vemos dois exemplos que não cabem como verbo, como sujeito indeterminado, que é o vendem. Quem vende, vende alguma coisa. É um VTD, verbo transitivo direto. E aqui não cabe ele, porque na forma analítica ou na forma sintética, ele tem que estar na terceira pessoa do singular, mais um verbo transitivo indireto, ou um verbo de ligação ou um verbo intransitivo. Correto? E aqui não é, porque aqui é um verbo transitivo direto. Beleza? Olha só. Segundo exemplo aqui. Fala-se. Fala-se de amor a outra pessoa. O verbo falar, na maioria das construções do contexto, ele vai ser verbo transitivo direto e indireto. Porque quem fala, fala algo a alguém. Ele cabe as duas transitividades, direta e indireta. Porém, nesse contexto aqui, você percebe que ele está assumindo apenas o papel de transitivo indireto, porque aqui, ó, fala-se de amor a quem? A outra pessoa. Então, aqui ele está estabelecendo a função de verbo transitivo indireto. Beleza? Tranquilo, galera? Olha só. Outros exemplos aqui bem interessantes, ó. Precisa-se, né? Verbo transitivo indireto de professores. Aqui nós vemos o verbo, o sujeito indeterminado tá sendo percebido aqui. O detalhe do verbo está na forma sintética, né? Por que sintética? Porque é o verbo transitivo indireto acompanhado de um índice de indeterminação, o se. Outro exemplo aqui, sonha-se. Sonha-se. O verbo sonhar é um verbo intransitivo. E ele aceita verbo intransitivo, correto? Mas o índice de indeterminação do sujeito, o se. Outro aqui, jamais. Aqui você não vê separado pelo travessão, mas ainda assim cabe. Jamais se está, aqui você vê o verbo de ligação, e ele admite o verbo de ligação livre de erros, beleza? Então, galera, resumo do sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado será sempre quando você lê a frase e tiver subentendido, ou seja, você consegue entender que ali está o eles ou elas, terceira pessoa do plural. Entendeu? Na forma analítica vai ser quando falar assim, falaram, gostaram, precisaram, correram. Entendeu? A forma mais comum. Agora, quando for gosta-se, precisa-se, fala-se, sonha-se, aí será a forma sintética. E só admitirá terceira pessoa do singular. Beleza? Então, vamos avançar aqui para o sujeito determinado. Sujeito determinado, ele divide-se em três, como nós vimos no início, correto? Sujeito simples, sujeito composto e sujeito oculto. A gente já viu dois, nós vimos o sujeito inexistente e o sujeito indeterminado, correto? Agora vamos ver os sujeitos determinados, simples, composto e oculto. Vamos lá. Galera, o simples, como o nome já diz, é bem simples, né? O sujeito terá apenas o núcleo. Aqui, Milena chora. O núcleo é Milena, só há um. As duas técnicas de enfermagem choram. As duas técnicas de enfermagem é o sujeito. Tudo isso daqui é o sujeito. E o núcleo é só esse daqui, ó. Duas técnicas, beleza? Apenas o núcleo. Você vê que aqui é uma oração bem pequenininha, aqui é uma oração bem grandona, mas ainda assim é apenas o núcleo. Outro exemplo, alguém me disse. Sujeito aqui, ó, apenas o núcleo, beleza? Outro exemplo, qualquer um pode ser aprovado. Sujeito aqui, ó, qualquer um é o sujeito, mais o núcleo, qualquer, beleza? O gordinho é um cara legal.
Sujeito, o gordinho, núcleo, gordinho. Apenas o núcleo. Os dois fizeram a prova. Sujeito, os dois, núcleo, 2. Apenas o núcleo, beleza? Sujeito simples, apenas o núcleo. Correto? Vamos lá para o sujeito composto. Sujeito composto, como o nome já diz, né? Composto, compõe-se de 2 núcleos. Andressa e Milena comem muito. Correto? Você vê aqui 2 sujeitos. 2 núcleos compondo, né? O sujeito composto. Olha só. Cair e levantar. Você vê 2 núcleos compondo o sujeito. Beleza? Como é tranquilo? Sujeito oculto. Galera, o sujeito oculto aqui é um macetezinho especial. Olha só. Você concorda comigo que quando fala assim, ó, fiz várias questões antes de ser aprovado? Você concorda comigo que aqui tá escondido, tá subentendido eu? Concorda comigo? Pois é. Você concorda comigo que quando eu falo assim, ó, fizeste várias questões, tá subentendido tu? Concorda? Você concorda comigo que quando eu falo assim, ó, estava grávida de novo, aqui está subentendido ela? Você concorda comigo que quando eu falo assim, engravidou ela de novo, aqui está subentendido ele? Você concorda comigo que quando eu falo assim, fomos ao mercado, aqui está subentendido nós? Você concorda comigo que quando eu digo fizestes várias questões, aqui está subentendido vós? Concorda comigo? Então, galera, o macete do sujeito oculto é simplesmente isso. Quando estiver subentendido eu, tu, ela, ele, nós, vós, será sujeito oculto, beleza? Agora, quando estiver subentendido eles ou elas, não será sujeito oculto, será sujeito indeterminado, beleza? Galera, então esse foi o nosso vídeo sobre sujeito. Espero que você tenha gostado, viu? Saiba que é um prazer ter você aqui conosco vendo esse vídeo. Se você não entendeu, veja de novo e eu vou procurar colocar questões na descrição do vídeo para ampliar e fixar o teu conhecimento, beleza? Lembre-se que você estudar com foco e determinação e dedicação, você será aprovado no seu concurso, beleza? Abraço, bons estudos, Deus abençoe.